Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de StudCam. O tópico para a lição de hoje vai ser a definição das operações para estas operações de corte, que chamamos de corte de perfis, por assim dizer, portanto, seja corte por jato de água, seja por laser, seja até por fio. Vamos recorrer aqui ao mesmo exemplo que já tínhamos, portanto, acho que é suficiente. Portanto, existem dois níveis para fazer esta definição de parâmetros. Portanto, o primeiro, e vocês sabem, portanto, basta abrir aqui a janela, esta caixa de diálogo, onde temos todas estas definições. Além da definição da ferramenta, como é óbvio, temos depois a definição aqui para todas as outras situações, portanto, estratégia, parâmetros, avanços. Portanto, eu diria que a maior diferença está nesta parte dos avanços. Aqui, à partida, não existem rotações, não é? Mas nos avanços temos aqui algumas diferenças em relação àquilo que se calhar estamos habituados a ver. Portanto, sendo operações em que não existe contacto físico entre a ferramenta em si e a peça, porque quando estamos a falar de um corte por jato de água, portanto, a água sai da cabeça da máquina e é essa água que vai cortar, portanto, não é a máquina em si que vai cortar. Temos aqui algumas diferenças. Portanto, podemos definir aqui alturas de peça, como é óbvio. No caso aqui temos um wire, um diâmetro do fio, portanto, se fosse uma operação de corte por fio. Portanto, aqui é importante no sentido do programa saber quanto é que estamos a considerar para o elemento que está a cortar, portanto, para termos depois uma definição final correta. Aqui um acabamento de superfície, por exemplo, que efetivamente numa operação de corte por fio é importante porque existem parâmetros e ciclos internos no controlador do equipamento que permitem obter, de facto, estas rugosidades, definindo, obviamente, o material da peça devidamente e o material do próprio fio, porque existem também materiais diferentes que permitem tensões e avanços diferentes. Portanto, passagens iniciais, contação, o que seja. Portanto, podemos adicionar mais passagens, etc. Estratégia. Portanto, esta estratégia tem a ver com se existe inversão do movimento ou não. Portanto, ou sempre no mesmo sentido. Portanto, obviamente, isso depois depende do operador e depende de cada tipo de peça e do que se pretende. A ordem de corte, portanto, e a possível otimização destes perfis, porque normalmente este tipo de operação tem múltiplos perfis, portanto é uma questão de otimizarmos o movimento. Temos aqui também aqui um controle importante sobre aquilo que chamamos as pontes. As pontes são os elos de ligação da peça ao bloco inicial de corte, portanto tem que ter pontos para que a peça fique agarrada por pequenas áreas que depois são então cortadas num ciclo ou numa operação à parte. Portanto, como é que isso é considerado? Passagens antes das pontes, são desbaste, como é que são, quantas passagens, portanto, considerar as pontes e a definição delas. Transformação pode ser de facto importante porque vimos anteriormente para outro tipo de percursos. Podemos ter padrões que se repetem na peça e estes factos são dados facilmente através aqui desta definição. E neste tipo de operação, de facto, é bastante vantajoso poder usufruir desta funcionalidade. Parâmetros genéricos, depois, para sobreespessuras, para tolerâncias. Portanto, isto é comum a todos os outros percursos. Comprimentos de movimento, portanto, nada de especial. Por fim, avanços, modos de entrada na peça. Portanto, onde é que está o plano de segurança, alturas da cabeça em relação à peça, e aqui de facto é muito importante, não tanto para um corte de 2D, mas crucial para um corte 4 eixos, porque o ângulo de trabalho tem em consideração para uma correta dimensão da peça, tem em consideração o afastamento entre a peça e a cabeça de corte e depois avanços com toda a definição normal. Portanto, este é um primeiro nível de configuração. Obviamente o segundo nível tem a ver
com aquilo que já sabem também do Job Assignment, porque sendo isto um tipo de percursos tipicamente que trabalha com perfis, portanto temos que ter essa definição dos perfis, seja em 2 eixos, seja em 4 eixos, portanto, mas tem que existir esta definição. O conceito é o mesmo, portanto penso que não vale a pena estar a explorar muito esta ideia. Portanto, espero que estas breves noções desta definição de operações sejam suficientes para vos ajudar. Portanto, julgo que é uma situação em que, basicamente, vocês terão que experimentar a fazer um ou outro ensaio aqui com exemplos vossos e rapidamente estarão a tirar algo efetivo do software. Qualquer ajuda que vos seja necessária, estaremos cá, obviamente, para vos dar esse suporte.